Olá, essa semana eu postei essa enquete dentro do Instagram, onde basicamente eu postei uma obra e perguntei qual o erro dessa obra, ok? E baseado justamente nisso eu quero demonstrar um dos principais erros cometidos quando o engenheiro vai analisar uma patologia, uma obra que o cliente estava com problema, ou vai inspecionar um erro, que é o quê? Que é achar que só existe um. Ok? E para isso eu quero demonstrar uma coisa. Primeiro, eu postei isso aqui e teve muitas respostas. Ok? Tá? Só que o padrão oficial das respostas aqui, que eu cataloguei aqui, foi o seguinte. Das respostas, 47 foi essa mudança de seção da viga em balanço. Então, a viga em balanço tinha uma certa seção, ok? Tá? Chegou no pilar e teve um aumento da seção. Isso é um problema? Isso basicamente é gasto de concreto à toa. O problema que tem aqui é o seguinte, como essa viga aqui vai ter um pescoço de 40 centímetros aqui, essa viga aqui vai gerar um indutor negativo, né? E o negativo vai ir para a viga de dentro, porque o negativo do lado de fora vai para a viga de dentro. Talvez o pilar absorva um pouco, aumentando a taxa de aço dele, mas não muito. E aí, isso por si só é um problema e realmente é um dinheiro jogado fora. Só que o outro problema que a gente vai ter aqui é o seguinte, vou pegar uma cor mais grossa aqui, tá? Mas a armadura negativa ela tem que vir aqui no pilar, tem que descer e ancorar aqui com a outra, e a outra tem que transpassar. Então, a gente vai ter um transpasse de armadura que vai aumentar o custo da obra também. Então, se eu tenho uma viga de 40 que ela muda para 60, eu tenho que dimensionar tudo como 40, e ainda assim eu vou ter gasto maior do que se fosse tudo 40. Então, um gasto à toa, e realmente isso aqui é um erro. Tá? Quem respondeu essa viga pequena para dentro, grande para fora, realmente está correto. Agora a gente vai entrar numa questão. Tá? Quem respondeu, não sei, tecnicamente está correto, que realmente a pessoa pode não saber, mas não é um erro. Ok? Agora eu vou entrar numa questão que é um problema que eu vejo regularmente acontecer em patologias. Que é o quê? É a pessoa achar... Eu cheguei na obra, o cliente disse que tem um erro. Cheguei lá, encontrei o erro, beleza, só mandar corrigir. Não! Por quê? Porque erros tendem a ser amigos de outros erros, eles andam em conjunto, ok? Tá? Bom, foi dito sobre a concretagem separada, e realmente aqui, a gente pode ver que tem basicamente uma junta aqui, só que pode ser da forma em si, mas pode ter sido que a viga do balanço foi concretada separada da viga de dentro. Muitas vezes isso acontece, dependendo do caso, o balanço pode ser concretado depois, uma coisa do tipo, isso realmente pode acontecer. Desde que seja feito o transpasse de armadura e tudo mais, não é um problema crítico aqui, desde que ele fique alinhado a uma biela, mas tecnicamente a gente está tendo aqui uma questão que pode se concretizar separada, que dependendo do caso pode aparecer patologias, ok? Viga para fora do pilar, teve duas pessoas que disseram isso, essa viga aqui, ela sai um pouco para fora do pilar, e realmente ela sai a cada 2 andares, né? Isso aqui é um prédio de andar alternado, um andar fica reto, o outro andar a viga sai um pouquinho para fora do pilar, é feita uma viga larga. Isso é um erro? Não, isso aqui é uma questão do arquitetônico da obra. Ok, mas tecnicamente é uma questão que fica uma estrutura feia, né? Até porque eu tenho uma viga estreita aqui e eu tenho uma viga larga aqui e o restante da obra é praticamente igual, mas realmente é só uma questão de uma maneira que foi encontrada de respeitar o arquitetônico. Essa viga poderia ser fina ainda e só estar do lado de fora? Poderia ser feita acabando de dias? Poderia, tá? Mas tecnicamente foi um erro que foi demonstrado. Pilares desalinhados, que tem um pilar mais para o lado de fora, que tem um pilar mais para dentro. Isso não é um erro, tá? Pilares desalinhados pode acontecer por causa do arquitetônico complexo ou muitas vezes vai ser necessário um pilar desalinhado. Viga em balanço sobre alvenaria. Alguma pessoa falou de viga em balanço sobre alvenaria, mas não tem, na verdade, nenhuma viga em balanço aqui que está em cima de alvenaria. Ok? Tá? Uma questão que realmente só uma pessoa postou. Realmente ela está meio escondida. Mas a questão é... olha aqui, Isso aqui pode ser visto aqui, talvez não muito bem, mas existe uma verga aqui que morre, basicamente, alinhado à alvenaria, tem uma quantidade de apoio muito pequena, então realmente isso aqui foi um erro, tá? Claro, ele não está muito visível, tá? O foco foi realmente essa parte aqui, mas a questão isso é um erro também, ok? Pelos 2 andares que dá para ver que não tem alvenaria, apesar de ter uma janela, ok? Não só não tem alvenaria, mas não tem verga, não tem nem contra-verga, ok? Tá? Então é um outro erro que realmente aparece, que não ficou muito visível, mas é uma questão que a gente tem que analisar, que pode ter outras patologias, ok? E teve pessoas que falaram que estava fora do prumo, na verdade isso aqui é só questão da foto, tá? Ele não está fora do prumo, tá? E a parte aqui dos pilares alinhados também é crítico. Agora o restante
tudo acabam sendo sim ou não, dependendo do caso, pode ser patologias, sendo as mais críticas. Eu vou pensar qual que é a patologia mais crítica aqui. É a viga? Não. Isso aqui é só um gasto fora, tá? A gente vai ter alguns níveis de patologias, que são o quê? Bom, o nível 1 é, digamos, o nível de erro, né, no caso, tá? Vai gastar dinheiro a mais. Esse é o menor nível de patologia que vai ter. Não, nossa, mas é muito grave. Não, tá? Porque pensa que você está morando, você compra uma casa, ou você constrói sua casa, e daí um engenheiro chega e fala, nossa, dava para ter economizado R$5.000 essa obra. Pá, triste, né? O engenheiro chega e fala, ó, essa obra vai cair daqui a 5 anos. Opa, agora é grave. Agora, eu perdi R$5.000, ok, azar, perdi, mas tá de pé a obra e tudo mais. Ok? Geralmente o cliente não vai lembrar daqui a 20 anos se você gastou R$5.000 a mais. Agora, se a obra aparecer uma patologia, uma fissura e tudo mais, é crítico. Então, a verga realmente é um problema crítico. A foto eu foquei nessa região aqui, tá? Isso aqui é uma patologia, mas isso aqui é uma patologia mais grave, porque vai aparecer fissuração ali. Certo? Agora, essa é a única patologia? Não, teve mais patologias. E aqui entra a questão. Quando você vai analisar uma obra, o cliente ligou, eu estou com uma patologia aqui, vem dar uma olhada. Você não pode jamais chegar lá, nossa, realmente tem a patologia que você viu aqui, eu vou só conferir o que você fez. Não, porque o cliente provavelmente não é engenheiro. Então você vai chegar lá e você vai analisar toda a obra. Tá? E tem outras patologias? Sim, tem patologias bem graves. Por exemplo, aqui, ó, vocês chegaram a perceber? Mas toda essa região aqui da alvenaria, a junta está praticamente reta. Aqui, essa junta está reta, certo? Ou seja, os tijolos não estão tendo fiadas alternadas. Ah, mas isso aqui é um problema igualmente, porque não dá uma amarração adequada e enfraquece a estrutura, ok? Enfraquece a alvenaria, não a estrutura em si, mas enfraquece a alvenaria. Ok? Tá? Geralmente isso aqui não vai ser um problema se for um pano pequeno, mas mal bem a resistência da alvenaria transversal vai ser menor e ela pode ter um risco maior de deformação ou até tombamento, quando eu tenho a junta reta uma com a outra. Ok? Além disso, ela não consegue gerar efeito arco e, consequentemente, apesar do efeito arco de não usar no dimensionamento, mal bem ele acaba reduzindo as cargas nas vigas. Ok? Então, estou mal bem solicitando mais as vigas e facilitando a ocorrência de patologias. Ok? Teve uma pessoa que falou do guarda-corpo, não cheguei a notar porque não é da estrutura em si, tá? Mas a questão falou que não tem guarda-corpo lá no último andar, mas isso aqui não é problema. A questão aqui é o seguinte, esse guarda-corpo aqui, ó, ele tem um comprimento lateral aqui de ligação bem pequeno. Isso é um erro? É uma questão que se eu estivesse na obra, eu analisaria a estabilidade disso aqui. Por quê? Porque um guarda-corpo tem que ter uma estabilidade, se você está executando uma obra, você tem que se preocupar com isso, ok? Tá? Tem outras questões em relação a alinhamento de vigotes, em relação a outras coisas? Sim, tem. Tá? A questão aqui é o seguinte, o que eu quero demonstrar aqui não é qual é as patologias dessa obra aqui. Então, foi só uma obra que eu visitei e tudo mais. A questão aqui não é o crítico. O crítico aqui, eu quero que você pense o seguinte, você chega numa obra que não tem patologia, você encontrou uma patologia, entenda que uma obra que tem uma patologia tem mais umas 3 ou 4 patologias geralmente escondidas junto. Okay? Tá? Se tem um erro na execução, um processo executivo errado, geralmente tem mais erros executivos. Okay? Então, chegou numa obra, você vai analisar tudo. Se você encontrou uma patologia, você não para de procurar. É aí sim que você procura mais ainda. Okay? O cliente te chamou, nossa, eu estou com uma viga deformando muito aqui, vem dar uma olhada. Ok, você chega lá, a primeira coisa que você vai fazer vai medir todos os pilares para ver se não tem recalque. Você vai analisar o projeto e ver se não teve outras vigas com erro, se não tem laje com erro, se não tem um cobrimento suficiente, se não tem outros problemas. Por quê? Porque geralmente uma obra projetada por um engenheiro que deixou uma viga deformar 10 centímetros vai ter uma das 15 patologias. Entendido? Então a questão aqui é o seguinte, claro, postei aqui, e a questão é, para se você acertar da viga, mas a questão aqui foi poucas, praticamente nenhuma pessoa postou outra coisa. Ok? Tá? E realmente a pergunta foi feita de maneira incorreta, porque eu perguntei qual o erro e não quais os erros, tá? Mas é por quê? Porque eu vejo muitas vezes um engenheiro chega para mim e eu fui na obra, tirei uma foto das patologias, como que eu corrijo essa, eu tiro foto da obra, como que eu corrijo essa patologia aqui? Isso não pode ser feito. Quando você chega na obra e encontra uma patologia, você vai analisar dezenas de patologias e da estrutura como um todo e analisar como um todo, até instalações e tudo mais, você pode analisar, porque provavelmente vai aparecer outras patologias junto com essa primeira, porque geralmente quando aparece patologia, ou porque o projeto foi mal feito, ou porque a execução foi mal feita, ou porque o pedreiro não era muito bom, tá? Não sempre, mas pode acontecer isso, tá? E daí geralmente o que comete um erro, comete 4, 5, 10 erros, entendido? Mas por enquanto será isso então.
essa é a questão que eu queria demonstrar aqui, tá? E realmente a viga estava errada, mas tem várias outras coisas erradas nessa obra, a gente não pode se limitar a uma só, ok? Então até a próxima.